Salomão foi um grande rei em Israel. Foi o homem que recebeu uma sabedoria sobrenatural de Deus para governar e para se posicionar como um verdadeiro homem de Deus. Mas em determinado momento da sua vida, Salomão chegou ao extremo de aderir à idolatria. Fique comigo nos próximos minutos e nós vamos descobrir nas Escrituras Sagradas como isso aconteceu e o que levou Salomão à idolatria. Esse relato você vai encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, que fala sobre o momento em que Salomão adere à idolatria. Mas antes de chegarmos lá, eu gostaria de comentar com você sobre alguns mandamentos específicos para os reis que haviam sido dados por intermédio de Moisés. É isso mesmo, talvez você esteja se perguntando, talvez você esteja imaginando, mas como Moisés tinha dado ordenanças a respeito dos reis, se na época de Moisés nem mesmo haviam reis? Só fomos ter o primeiro rei na época do profeta Samuel, que foi centenas de anos depois. Moisés, pelo Espírito Santo, predisse que um dia Israel não iria mais querer se submeter à liderança do Senhor e pediria um rei. E foi exatamente o que aconteceu, e nós sabemos a história que Saul foi nomeado como primeiro rei. Essas ordenanças que Moisés deu foram 5. A primeira ordenança: o rei deveria ser aquele a quem o Senhor escolhesse e aprovasse. A segunda ordenança é que o rei não deveria acumular cavalos ou enviar o povo ao Egito para obtê-los. A terceira ordenança: ele não poderia ter muitas esposas e principalmente que fossem estrangeiras. Quarta ordenança: ele não poderia acumular excesso de riquezas em prata e ouro. E a quinta e última ordenança: o rei deveria possuir uma cópia do livro da lei para estudar diariamente e obedecer, a fim de governar com justiça e sabedoria. Então, sabendo quais são as 5 ordenanças que eram específicas para os reis, vamos ver o que aconteceu na vida de Salomão e que o levou até mesmo a praticar a idolatria. Salomão, apesar de sua sabedoria, acabou violando vários dos mandamentos dados por Deus aos reis. Vamos verificar agora, dentro das Escrituras, quais foram algumas dessas maneiras que ele deixou de observar as ordenanças do Senhor e que isso culminou até mesmo na idolatria. A primeira ordenança que eu gostaria de comentar com os irmãos que Salomão deixou de observar foi o acúmulo de cavalos. Salomão violou o mandamento de não multiplicar cavalos para si, e isso está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 26. A Bíblia diz que ele tinha um grande número de cavalos e carruagens, incluindo cavalos importados do Egito, que foi exatamente o que Moisés falou que não era para fazer, não era para acumular cavalos e não era para ir ao Egito para adquirir esses cavalos, porque o Egito era referência na utilização de cavalos em combate. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Moisés falou que eles não podiam ter cavalos? Era uma questão de confiança em Deus, porque se eles tivessem muitos cavalos, o cavalo naquela época era como se fosse os exércitos terem tanques de guerra hoje. Então era para que Israel confiasse inteiramente no Senhor e não no seu poderio bélico ou militar. A segunda coisa que Salomão deixou de observar foi em relação ao acúmulo de riquezas. O 1 Reis, capítulo 10, versículos 14 e 15, fala que Salomão acumulou uma quantidade absurda de ouro, prata, pedras preciosas, de maneira que até mesmo a prata ela era tão depreciada em Israel pela quantidade de riqueza que Salomão acumulou no seu reinado, que a prata era considerada como se fosse uma pedra qualquer que você encontra na rua. Em terceiro lugar, Salomão acumulou muitas esposas e concubinas. Muitas delas eram estrangeiras. E a recomendação e o mandamento que o Senhor havia dado em relação aos israelitas não darem seus filhos em casamento para as filhas dos estrangeiros, nem as suas filhas aos filhos deles, era para que eles não fossem contaminados com a cultura pagã daqueles povos, não viessem aderir à idolatria e acabassem fazendo algo que fosse desagradável
à vista do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Mas é interessante que já foi na sua velhice. Eu acredito que a importunação das mulheres idólatras levaram Salomão a ceder, e não somente a permitir a adoração a outros deuses, mas também a ordenar a edificação de templos para adoração e realização desses cultos pagãos. Então, olha só, pela importunação delas, ele não somente permitiu, tudo bem, podem adorar os deuses de vocês. Não foi só isso. Ele não só permitiu, ele ordenou a edificação de templos para esses deuses. Isso foi extremamente reprovado aos olhos do Senhor. A Bíblia afirma expressamente que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia afirma com clareza que se nós formos submetidos constantemente e intensamente a más conversações, nós vamos ter a nossa conduta corrompida. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 33. Ele começa assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, não te engana, não finge que não vai dar em nada. As más conversações corrompem os bons costumes. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 a 17, ele diz: evita as conversas vãs e profanas, pois os que delas usam passarão a uma impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena. Paulo está dizendo que quando você se deixa inflamar por meio de más conversações, elas vão te levar a praticar coisas ainda piores. Quando ele diz ainda maior, ele já está dizendo que já é errado você estar se submetendo àquelas más conversações, ou seja, você já está pecando se você está se submetendo a conversas profanas com pessoas ímpias. Não estou dizendo que você não vai se comunicar mais com ninguém. Estou dizendo que você está se submetendo a conversas, a brincadeiras pornográficas, a conversas sobre adultério, sobre corrupção, sobre desonestidade, falando mal dos outros. Quando você se submete a esse tipo de conversas, você já está pecando. Mas você não só peca em se submeter a essas conversas, como elas vão te levar a cometer impiedade ainda maior. Paulo, impelido pelo Espírito Santo, escreveu isso a Timóteo. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele foi importunado por aquelas mulheres, ele acabou cedendo, não só permitindo a elas que elas viessem adorar os seus deuses, mas ordenando que fosse edificado templos para a realização daqueles cultos pagãos. Qual foi o resultado e o fim dessa história? Infelizmente, levaram a sua queda espiritual, o afastamento da adoração verdadeira ao Senhor, não somente da parte de Salomão, mas de Israel. A idolatria e a corrupção que se seguiram tiveram um impacto extremamente negativo sobre Israel, o que culminou na divisão de Israel após a morte de Salomão, isto já sob o reinado e o governo do seu filho Roboão, mas por consequência dos pecados de Salomão. Que isso fique como exemplo para nós. Não importa o quão sábio você é, o quão forte espiritualmente você é, não abra pequenas concessões. Você vê que a idolatria de Salomão não foi simplesmente ele acordou um dia e disse: hoje eu vou praticar a idolatria. Não foi assim. Ele foi abrindo pequenas concessões. Deus recomendou que o rei não tivesse muita riqueza, mas eu vou ter riqueza. Não, Deus falou que eu não podia acumular muitas esposas, mas não tem problema nenhum. Todos os reis acumulam muitas esposas. Começou a acumular esposas. Não, Deus falou que eu devo confiar nele e não em cavalos e tal, mas eu vou comprar uns cavalos, é só eu manter a confiança no Senhor e não vai ter problema nenhum. Então ele foi abrindo pequenas concessões. E no livro de Cantares diz que nós temos que ter cuidado com as raposas e com as raposinhas, que também fazem mal à vinha. Às vezes nós damos tanta atenção a pecados mais escandalosos, vigiamos em relação a eles, e deixamos brechas e abrimos concessões para coisas menores que também danificam o nosso relacionamento com Deus e o nosso testemunho. Vamos orar? Pai, que este exemplo de Salomão fique selado em nossos corações, para que não venhamos a abrir pequenas concessões que de maneira que evoluam e culminem no romper da nossa aliança com o Senhor, Pai. Que nós possamos ser guardados pelo Teu Espírito
e que este exemplo sirva para nós, para que possamos nos posicionar como o Senhor espera de nós. É o que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo te abençoou, te trouxe edificação. Não esqueça de se inscrever nesse canal, assim você vai ficar acompanhando conteúdos como esses semanalmente. Não esqueça de deixar o like também, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, vai recomendar para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.